dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim, que vocês estejam todos bem, com a graça do nosso Deus. Bom, nós vamos então fazer a nossa escola dominical hoje de uma maneira diferente. Nós vamos estar contando história para vocês hoje. O Edmundo não pôde estar, mas vamos dar continuidade à nossa história. E antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração pedindo ao nosso Deus que nos abençoe e nos oriente. Vamos fechar os nossos olhos? Feche aí os olhos se você puder, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por nossas vidas e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, durante esses minutos que estivermos lendo a Tua Palavra e aprendendo mais do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a te amar a cada dia mais. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos à nossa história então? Bom, nós paramos contando sobre a história de José, né? E José, na aula anterior, nós vimos que ele era muito amado por seu pai, que era Jacó. E Jacó amava tanto seu filho que certa vez deu a ele um presente, que era uma túnica talar, de várias cores, listradas, toda bonita. Ela era diferente das outras túnicas, era bem mais chique, bem mais chamativa, né? Todo mundo chamava a atenção de todo mundo, porque ela era diferente do tipo dos servos que ali trabalhavam, era diferente. Os servos utilizavam um tipo de túnica, mas José recebeu uma túnica como se fosse uma túnica real, né? Da realeza, então era diferente. E com isso, ele despertou um certo ciúmes em seus irmãos. Os irmãos não receberam nenhuma túnica talar, nenhuma túnica diferente, mas José sim. Então os irmãos já começaram a ficar com ciúmes de José. Pois bem, e aí foi passando os dias, José ficava lá passeando com a sua túnica para cima e para baixo, né? E José também estava tendo fama de ser o tal sonhador, porque ele tinha alguns sonhos e certa vez ele começou a revelar esses tipos de sonhos. Então ele teve 2 sonhos. Um deles foi esse daí que você está vendo. Ele sonhou que vários feixes se curvavam para um único feixe. E aí os irmãos entenderam que aqueles feixes ali representavam os irmãos. E aquele único que estava em pé era José. Então os irmãos já ficaram com raiva novamente, ficaram nervosos. Olha a cara deles, não estavam nada alegres, né? E também outro sonho que ele teve era que, nós não temos imagem aí, mas era que as estrelas se prostravam para ele, a lua e as estrelas se prostravam para José, né? E os irmãos também ficaram nervosos e com raiva de tudo isso. Então eles estavam enciumados, né? E estavam chateados também, porque ele ficava sonhando que os irmãos iriam se curvar. Que negócio é esse, né? Mas, pois bem, depois de tudo isso, certo dia, o pai de José pediu para que José fosse ao encontro dos seus irmãos que estavam apacentando ovelhas. E chegando, José foi, né? Obediente foi. Chegando lá, foi com a sua túnica, né? Então, de longe, os seus irmãos já observaram, já disseram, olha lá vem aquele tal sonhador com aquela túnica, né? Então, eles já deveriam estar todos ali já, o que será que está acontecendo? Já não estavam gostando muito do irmão. E chegando mais próximo, eis que um dos irmãos teve uma brilhante ideia, né? Vamos dar fim na vida dele, desse nosso irmão. O outro já ficou com medo. Não vamos fazer isso, não vamos fazer mal ao nosso irmão. E o outro já teve outra ideia, vamos jogar ele no poço. E jogaram então ele no poço. Olha lá, coitado do José, arrancaram a túnica dele, tiveram a brilhante ideia, né, de deixá-lo ali. Outro irmão disse, não vamos deixá-lo aí. E quem sabe, procurando ter uma ideia, a Bíblia diz que eles tiveram a brilhante ideia de vendê-lo, porque ali passava sempre comerciantes, né? E estavam vindo os ismaelitas
ismaelitas estavam passando por ali. E os ismaelitas eram um tipo de comerciante que eles vendiam até mesmo escravos. Então eles foram lá e venderam José para aqueles ismaelitas. Coitado de José, hein? Olha a situação dele. Foi desprezado pelos irmãos, quase foi morto e agora está sendo vendido por todos aqueles que ele achava que amava ele, né? E aí, depois que ele foi vendido para aqueles ismaelitas ali, nós não podemos esquecer que o Senhor estava sempre com José. E ele, como diz o versículo, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Gênesis 39, 21a. Não podemos esquecer desse ponto muito importante. Apesar de todo esse sofrimento de José, Deus estava com ele. José foi levado então por aquele comerciante, por aqueles ismaelitas, né? E foi levado em direção ao Egito. Chegando lá no Egito, alguém o comprou. E esse alguém, chamado de Potifar. Potifar o comprou e o levou para sua residência. Por quê? Potifar precisava de um servo que cuidasse que estivesse auxiliando ele, trabalhando para ele. E como nós vimos nesse versículo que diz que o Senhor estava com José, Potifar também observou isso. Por quê? Em tudo que José fazia, em todo o seu trabalho ali para Potifar, o nosso Deus estava com ele. Nosso Deus estava ali auxiliando e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Então, Potifar, vendo toda aquela benignidade sendo derramada na vida de José, o que ele fez? Deu a José a responsabilidade, tornou José como se ele fosse um mordomo para cuidar de todos os afazeres de sua casa. Ele confiou essa responsabilidade a José. Olha só que a Bíblia também comenta, nos diz que Potifar quase nem sabia das coisas que eram feitas na casa, porque ele confiava em José. Tudo era feito por José. Então ele nem se preocupava com o que tinha que fazer, o que tinha que deixar de fazer. Tudo estava nas mãos de José. E José então passou a ser admirado. E também por causa da sua beleza. A Bíblia nos mostra que ele era belo, era um jovem bonito. E vamos abrir um parênteses aqui. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós temos o Senhor caminhando conosco, a nossa beleza também é refletida. Ou melhor, a beleza do nosso Deus é refletida através de nós. Então, não era só Potifar que se alegrava com ele ou que observava a sua beleza. A esposa de Potifar também passou a observar a beleza de José. E a Bíblia diz que essa mulher queria namorar com José. Mas José sabia que isso não era agradável aos olhos do nosso Deus. Então, ele sempre a recusava. Mas a Bíblia também diz que ele insistia quase todos os dias. Certa vez, ela tentou agarrar José. E o máximo que ela conseguiu foi ficar com as suas roupas, ou a metade ali, né? As suas túnicas na mão. Porque José fugiu, ele correu, porque ele não queria desagradar ao nosso Deus. E essa mulher, então, o que ela fez? Fez o maior escândalo, né? Começou a dizer a todos ali que aquele homem queria namorar com ela, queria agarrar ela. Mas isso não era verdade. José sabia que isso não era verdade, só que todos ali acreditaram nela, inclusive seu marido Potifar. Potifar então ficou muito triste, decepcionado com José, porque ele passou a acreditar no que ela tinha dito. E a Bíblia diz que logo depois José então foi levado à prisão, porque Potifar não poderia admitir isso. José estava ali na casa dele, cuidando de tudo dele. E agora, olha o que ele tentou fazer com a sua mulher, né? Mas isso não é verdade. José foi lançado então na prisão, mas, como nós vimos no versículo, em tudo o Senhor estava com José. E o que aconteceu lá? Chegando lá na prisão, lá no cárcere, pode voltar um pouquinho anterior. Ele estava lá na prisão ainda. Lá no cárcere,
como Deus estava com José em tudo que ele fazia, ele começou a ser também admirado. O próprio carcereiro começou a ver que José era diferente, que ele tinha algo diferente. Então, o que ele fez? Começou a colocar José como responsável para olhar os outros prisioneiros. Olha só que responsabilidade! E tudo porque José era bonito apenas? Não! Tudo porque todos viam que José estava com o Senhor Deus. E foi isso que aconteceu. E chegou uma vez, certa vez, alguns servos do rei Faraó fizeram algo de errado contra o rei. Ofenderam o rei de alguma forma. E o rei Faraó, o que ele fez? Mandou esses dois servos dele para a prisão, bem aí onde José estava, aos cuidados de José, que foram o carcereiro, ou melhor, o copeiro e o padeiro. E eles chegaram lá e conheceram José, né? E estavam aos cuidados dele, conheceram José. E certa vez esses dois tiveram um sonho. Na mesma noite, os dois tiveram um sonho, cada um sonho diferente do outro, mas foi na mesma noite. O primeiro, agora sim pode passar. O primeiro, nós vimos que eles tiveram, o copeiro, ele teve um sonho e os dois estavam ali angustiados, porque eles não sabiam a interpretação desse sonho. E aí eles contaram esse sonho a José. E José, então, como ele tinha o Senhor ao seu lado, né, pediu para que eles contassem esse sonho para ele. E eles contaram. O copeiro contou então para ele que ele tinha sonhado que existia uma vide, que é o que produz a uva, né, as uvas. E ele tinha dito que ele tinha visto uma videira e que saíam dessa videira 3 ramos. E desses 3 ramos saíam uvas bem maduras e que esse copeiro conseguia espremê-las com as suas próprias mãos num cálice, né, num copo, e o próprio copeiro ia até o rei Faraó e concedia o vinho a Faraó. Então José pensou, né? Com certeza ele deve ter pedido orientação de Deus para ajudar a interpretar aquele sonho. E o copeiro então perguntou: e aí, você sabe o que é? O que significa? E José então disse: sim, eu vou lhe explicar. Significa que daqui a 3 dias você vai ser liberto dessa prisão. E você vai estar novamente na presença do rei e vai estar servindo o rei novamente. Opa, o copeiro ficou muito contente, né? E o padeiro, que estava lá também na prisão, ficou assim ouvindo, então eu também vou contar o meu sonho para ele. É lógico, né? Ele ouviu que o sonho do outro tinha sido bem sucedido, então ele foi contar também. E ele começou a contar ali o sonho dele e disse assim: olha, eu também sonhei, só que eu sonhei diferente. Sonhei que existiam 3 cestos, um em cima do outro, acima de minha cabeça. E que nesse último cesto existiam várias ofertas ali, manjares do rei, ou seja, a alimentação do rei estavam ali. E que sobre essa alimentação, muitos pássaros vinham comer essa alimentação. Você pode me dizer qual é a interpretação? José ficou pensando, com certeza deve ter pedido a orientação do nosso Deus. Ele disse sim, significa que daqui a 3 dias o rei vai dar um banquete e vai oferecer a sua alimentação boa, né, para todos. Só que daqui a 3 dias esse banquete vai existir e você vai morrer, você vai ser morto. E as aves vão estar comendo sobre você, vão estar comendo o seu corpo. Que coisa estranha, né? Será que era verdade tudo isso? Será que José tinha acertado a interpretação? A Bíblia diz que sim, que daí a 3 dias este padeiro realmente foi à presença do rei. O rei fez um banquete e lá, como ele tinha ofendido o rei não tinha perdoado
e ele tinha sido condenado à morte. Então ele morreu, foi enforcado e os pássaros ficaram sobrevoando sobre ele. Que coisa triste, né? Mas a mesma coisa também aconteceu com o copeiro do rei. Daí a 3 dias também aconteceu algo, só que foi ao contrário, né? Foi muito bom. O copeiro voltou à presença do rei, do faraó, e ele voltou a servir o rei, a servir faraó. Isso foi muito agradável. E só que antes dele ir embora, né, dele sair daquela prisão, o copeiro, o José pediu para o copeiro fez o seguinte pedido a ele. Falou assim: olha, gostaria que você, quando você estiver lá com o faraó, por favor, lembre-se de mim. Por favor, vá até ele e fale de mim. José, na verdade, queria que ele falasse sobre ele, porque ele queria sair dali, né? Ele queria ser livre, porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado, ele estava ali injustamente. Pois bem, quando ele voltou à presença do rei, o copeiro não lembrou de falar. Olha lá, ele serviu ao rei, fez tudo conforme a interpretação do sonho, mas infelizmente ele foi esquecido. O copeiro não se lembrou de falar o nome de José para Faraó. Infelizmente isso aconteceu, mas José não tinha sido esquecido pelo nosso Deus, né? Essa história ainda vai continuar, porque depois disso aconteceram outras coisas muito assim fascinantes que a palavra de Deus diz. Mas não podemos esquecer. Parece que está tudo perdido, mas não estava, porque o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Este amor, esse cuidado vai se estender à vida de José ainda por sua longa história, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa leitura da Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque aprendemos que o Senhor está sempre conosco e que o Senhor concede àqueles que são dedicados ao Senhor a sua benignidade e poder estar em Tua presença, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos aguardar então o final dessa história. Que Deus abençoe vocês e até a próxima EBD.